Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero ensinar a vocês um tema que muita gente pediu. Args e Quargs em Python. O que é isso? Como que eles funcionam? Qual a lógica por trás? E como que você pode usar dentro dos seus códigos? Vamos lá para o conteúdo do vídeo, bem direto ao ponto. Bora! Bom, e se você tem alguma dúvida em Python ou interesse em aprender Python, você pode deixar nos comentários a sua dúvida e curtir o vídeo aqui para ajudar a gente e se inscrever no canal para continuar aprendendo Python com a gente em mais vídeos. Mas vamos direto para o conteúdo do vídeo. Primeiro de tudo, tá? Esse código que a gente vai rodar aqui, ele funciona em qualquer editor de código. Essa funcionalidade, né, essa questão do Args e Quargs, ela é de longa data já do Python, então independente do editor que você estiver usando, vai ser o mesmo procedimento lá. E o mais importante é você entender como ele funciona, tá? Os arquivos disponíveis para a aula estão aqui embaixo, então esse arquivo com essa função aqui está aqui na descrição do vídeo, só você fazer o download lá e mandar bala. E aí, como que funciona? Para você conseguir entender como que funcionam args e quargs, você primeiro tem que entender como que funcionam os argumentos de uma função no Python. Então, por exemplo, quando você quer fazer alguma funcionalidade, alguma coisa no Python, e você quer criar uma função para fazer aquilo, como por exemplo aqui, calcular um imposto, ou seja, isso aqui é uma função, que ela recebe um valor, tá vendo? Como parâmetro, e ela calcula o imposto total sobre esse valor, como por exemplo um valor de vendas. Imposto de renda, ISS, CSLL, PIS e assim vai. Eles têm vários outros impostos, não fique muito preso aqui aos valores, eu coloquei valores diferentes aqui só para a gente poder testar o nosso código, mas não necessariamente eles são os valores corretos para cada um desses impostos, beleza? E aí, repare o seguinte, essa minha função, quando a gente roda ela, passando para ela um valor de 1.000, ela calcula R$ 392,50 de imposto sobre tudo isso daqui. Beleza. Essa variável valor, esse argumento, a gente chama ele de um argumento porque o que ele é? Ele é um número, né, uma variável, um valor, que você tem que passar como parâmetro para essa função funcionar. É isso que a gente chama de parâmetro ou argumento. É um valor que você precisa passar para a função para ela poder funcionar. No caso, eu passei o valor de 1.000 aqui, nesse nosso caso do valor. Tá bom? Só que acontece o seguinte, os valores no Python eles podem ser passados de duas formas, de acordo com a posição deles e de acordo com a keyword deles. Como assim, Lira? A gente consegue rodar essa mesma função que a gente acabou de rodar aqui, eu consigo rodar ela aqui embaixo fazendo assim, ó, print, calcular imposto, e entre parênteses, passando, assim, valor vai ser igual a 1.000. Eu conseguiria dizer o nome do argumento, tá vendo? Nome, valor, igual a 1.000. E aí se eu rodar, ele vai funcionar da mesma forma. Então todos os argumentos, os parâmetros das funções no Python, eles podem ser passados de acordo com a posição e de acordo com a keyword deles, ou seja, a palavra que representa eles. Beleza? Essa é a lógica. Acontece o seguinte, imagina que você tivesse uma função com dois parâmetros, e eu vou copiar esse daqui, e agora, ao invés de a gente ter o valor do imposto de renda fixo, eu vou colocar aqui, ó, o valor do imposto de renda, ele vai ser passado, o percentual do imposto de renda, por isso que é P e R, beleza? O percentual, vou botar até percentual, tá vendo? Para facilitar a nossa vida. O perc do IR, ou seja, o percentual do imposto de renda, ele vai ser passado como parâmetro para a nossa função. Agora aqui, o que acontece? A gente vai chegar e vai fazer assim, ó. Vai passar as duas informações aqui embaixo. E como que o Python sabe que esse 1.000 faz referência ao valor e esse 0,275 faz referência ao percentual do IR? Pela posição deles. Então são argumentos de posição, ou seja, o primeiro item vai para o primeiro valor e o segundo item vai para o segundo valor, beleza? Então se eu rodar essa função aqui, a gente vai encontrar a mesma resposta que a gente estava encontrando antes, beleza? Só que agora, passando esse percentual de IR diferente. Inclusive eu poderia chegar aqui agora e mudar esse percentual para 0,25, por exemplo, e aí você vai ver que o valor foi modificado, porque essa primeira conta foi modificada, consequentemente o valor final também foi modificado. Beleza, só que o que acontece? E se eu quisesse agora passar para essa função daqui, eu quisesse usar ela da mesma forma que a gente fez aqui em cima, usando os nomes dos parâmetros? Eu poderia chegar aqui e fazer assim, valor vai ser igual a 1.000 e percentual do IR vai ser igual a 0,25. Isso vai funcionar. E o que é super interessante é que também vai funcionar você fazer assim, você inverter a ordem desses dois caras. Por que vai funcionar inverter a ordem desses dois caras aqui? Preste atenção. Quando eu passo o nome, quando eu passo eles como sendo um argumento de keyword, ou seja, onde eu vou dizer qual o nome daquele argumento, tanto faz a ordem que você vai passar.
Porque o Python já sabe o que ele está recebendo ali como parâmetro. Eu vou rodar essa função, ele vai dar o mesmo 3675. Se eu rodasse com o imposto de renda sendo 0,275, né, 0,275, ia dar o mesmo resultado que ele estava dando o tempo inteiro, tá vendo? Então sim, você pode fazer essa inversão aqui, desde que os argumentos que você passe aqui dentro sejam por meio da keyword. E se não for por meio da keyword, se eu só passasse assim, sem o nome dos argumentos, aí repara o que vai acontecer. O valor total vai ser 0,275 e o percentual de R vai dar 1000. Aí vai dar um problema na nossa conta. Quando a gente rodar isso daqui, ó, ele vai dar um número completamente diferente desse outro número daqui, justamente por causa dessa lógica que deu em todos os casos. Beleza? Então ele inverteu os dois parâmetros. Aí você pode perguntar, Lira, eu posso passar um cara como posição... Vem comigo. Ah, Lira, você ainda não entrou em args e quargs. Calma, é que você precisa entender isso para você entender o args e quargs. Então vem comigo. O que acontece? Se eu poderia chegar aqui e fazer o seguinte, eu poderia passar o argumento de valor e depois o próximo argumento eu poderia passar nesse formato daqui. Olha só. E ele vai funcionar também. Primeiro valor vai para o primeiro valor e agora o cara do percentual do IR vai virar 0,275. Isso aqui vai funcionar. Só que repara, quando você tem um argumento de posição, ele obrigatoriamente tem que ser o primeiro argumento da sua função. Então, se eu chegasse aqui agora e invertesse assim, isso não ia funcionar. Isso aqui não vai mais dar certo no Python. Olha só. Quando eu rodar isso daqui, ele vai dar um erro. Positional argument, argumento de posição, está vindo depois de um keyword argument. Não pode. Tá vendo? Os seus argumentos de posição, eles sempre têm que ser os primeiros argumentos da função. Ali, se eu tivesse 5 argumentos diferentes, todos os de posição primeiro e depois todos os keyword, beleza? Lembrando, todos os argumentos eles podem ser tanto de posição quanto de keyword. Depende de como você está usando eles, beleza? Como que você está passando aquilo como informação para a sua função funcionar, tá? Então toma cuidado com isso para você não acabar invertendo. E aí com isso a gente consegue caminhar para o args e quargs. Como assim? Eu vou chegar, vou copiar essa função aqui do calcular imposto. E agora, na função do calcular imposto, ao invés de eu definir... Repara o seguinte, se eu quisesse definir o percentual do imposto de renda, o percentual do ISS, o percentual do CSLL, o percentual do PIS e o percentual de vários outros impostos que poderiam vir aqui dentro, tem como eu colocar alguma coisa aqui que permitisse eu falar para ele o seguinte, olha, quantos percentuais de imposto ele me passar, vai somando e vai calculando esse imposto final para mim? Tem. É justamente para isso que serve o args e o quargs. Então vamos primeiro focar no args, beleza? Eu poderia chegar aqui e passar o valor e depois dele, lembrando, os argumentos de posição sempre são os primeiros, e depois dele eu passo o args. O que esse args quer dizer? Ele quer dizer que você pode passar quantos argumentos de posição você quiser, porque você passou esse parâmetro args para ele. Aí, esse args aqui, ele me permite passar quantos parâmetros de posição eu quiser. Presta bem atenção, quantos parâmetros de posição eu quiser. Então eu posso passar aqui vários percentuais diferentes. Então eu poderia inclusive mudar esse meu código aqui para fazer algo assim, ó. Por exemplo, meu total de imposto vai começar em 0 e no final eu vou retornar como resposta o meu total de imposto. E aqui no meio do caminho você consegue fazer assim. Para cada item dentro do args, olha lá, args, esse nomezinho daqui, args. Para cada item dentro do args, eu quero calcular o percentual de imposto baseado nesse cara. Lira, como assim? Me explica direito isso daqui. Antes da gente rodar isso daqui, deixa eu printar para você quem é esse args. Vem comigo. Olha só. A gente vai rodar o código só assim. Vou chegar aqui embaixo e a gente vai dar um print na nossa função. Na função calcular imposto, por enquanto, só passando o valor de 1000. Só passando o valor de 1000. Rodei. Olha o que ele me diz. O meu args, que foi esse cara, o primeiro cara que ele printou aqui, ó, tá vazio. Tá vazio, não tem nada dentro dele. Só que olha que legal, agora como você passou aqui um asterisco, args, o que ele vai ter? Sempre que você passar um outro parâmetro, depois desse parâmetro valor aqui, que é o primeiro valor, tá vendo? Sempre que você passar um outro parâmetro aqui, olha lá, vou passar aqui 0,25, 0,15, pode ser o número 15, o número 10. Sempre que você passar qualquer outro valor aqui para o lado, ele vai deixar você passar vários e vários argumentos para a função, vários e vários parâmetros para a função, e vai armazenar todos esses parâmetros dentro dessa variávelzinha args. Essa variávelzinha args, por sinal, ela nem precisaria se chamar args. Ela poderia se chamar percentuais impostos. Ela só tem que ter um único asterisco na frente.
Um único asterisco na frente é o que diz para o Python que esse cara daqui ele vai funcionar como um args. É que isso aqui é uma convenção dos programadores em Python. Quando os programadores em Python vão criar uma função no Python e essa função vai poder receber vários argumentos diferentes como parâmetro, normalmente eles usam esses argumentos diferentes como parâmetro como nome args. Por isso que você encontra muito args e o qargs que a gente vai falar já já. Beleza? Então args nada mais é do que uma tupla, tá vendo? Que contém todos os valores que você passou depois desse valor inicial. Obviamente, se você não tivesse nem a variável do valor inicial, tivesse só o args aqui dentro, esses 5 valores aqui iam ser os 5 parâmetros da função e iam estar armazenados dentro desse args aqui. Só que como que a gente usa isso de uma maneira inteligente? A gente usa isso da seguinte forma. Dentro do args, a gente vai passar vários parâmetros que representam a mesma coisa. Como assim, Lira? Não faz sentido, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, não faz sentido eu ter o valor dentro do args, apesar de você ter percebido que o código vai funcionar se você fizer isso. Mas não faz sentido, porque esse valor ele representa o valor total, por exemplo, de vendas que você fez num mês, ou de salário que você recebeu num mês. E esse args aqui, ele vai conter dentro dele todos os percentuais de imposto que vão ser calculados em cima desse valor. Então você concorda que são duas coisas completamente diferentes? Uma coisa é o valor que você vendeu, ou o valor de salário que você teve, e uma coisa são os percentuais de imposto. Agora, se o percentual é de IR, de ISS, de CSLL, de PIS, de COFINS e de não sei o que, de não sei o que, concorda que todos eles são percentuais de imposto? Então você pode armazenar todos eles dentro de um args. Então você tem que usar ele de uma forma que faça sentido para o seu código, beleza? Mas a lógica é, entenda que esse cara nada mais é do que uma tupla, olha lá, uma tupla com todos os valores que você vai passar ali dentro dele. E aí no nosso caso, eu vou passar exatamente esses mesmos valores aqui, ó, dos impostos que a gente tinha. O IR era 27,5, o ISS era 0,05, o CSLL era 0,0375 e o PIS era 0,03. E aí aqui, repara, como esse cara é uma tupla, você pode percorrer essa tupla, percorrer todos os itens dela. Então eu posso fazer assim, ó, para cada item, né, ou seja, para cada percentual de imposto dentro do meu args, que é essa tupla daqui que a gente está vendo, ó, dentro desse args, que é esse nome aqui, lembrando que ele poderia ser qualquer nome, você pode dar o nome que você quiser, ele só tem que ter um único asterisco, beleza? Para cada item ali dentro, eu vou atualizar o meu total de imposto. O meu total de imposto eu vou somar no meu total de imposto, né? Então, meu novo valor do total de imposto vai ser o antigo valor do total de imposto mais o valor, que é essa variável daqui, vezes o item. Então, essencialmente, o que ele vai fazer? Ele vai começar em 0. E aí depois, para cada um dos itens aqui dentro, ele vai primeiro fazer, ó, total de imposto vai ser 0,25 vezes o valor, mais 0,15 vezes o valor, mais 15 vezes o valor e assim vai. Tanto que se eu rodar esse código aqui, você vai ter exatamente o mesmo valor que a gente estava tendo o tempo inteiro. Tá vendo aqui? O mesmo valor. Se quando você rodar o seu código, ao invés de dar 392,5, ele der 392,4999999 lá para frente, considera que é 392,5, beleza? Que às vezes quando você está fazendo várias contas assim, em qualquer linguagem de programação, o arredondamentozinho dele lá no final das casas decimais, ele acaba mudando um pouquinho, mas não se preocupa com isso, é o mesmo valor. Então, o que o args permite você fazer? Você passar quantos parâmetros você quiser para uma função e, repara, tratar todos esses parâmetros aqui de uma forma específica, tá vendo? De uma forma única. Estou tratando todos esses valores aqui de uma forma única dentro da minha função, ok? Aí você vai falar, pô, Lira, legal, entendi o args. E o qargs? Para que serve o qargs? Se você reparar, qargs nada mais é do que kwargs. E kw vem de keyword, que eu escrevi completamente errado, mas está aqui, de keyword. Então, os qargs, você coloca sempre 2 asteriscos. Então, como que o Python sabe a diferença entre o args e o qargs? Porque o args tem um asterisco e o qargs tem 2 asteriscos. Então, o args ele vai permitir você passar vários parâmetros sem dar nome para esses parâmetros. A partir de agora, você não pode chegar aqui e dar nome para esses parâmetros. O qargs já não. Como que funciona o qargs? O qargs ele serve para você passar vários parâmetros, quantos parâmetros você quiser, sempre dando nome para esses parâmetros. Porque repara o seguinte, se eu chegar aqui agora no nosso código e botar print qargs, de novo, o qargs também poderia ter um outro nome, ele só tem que ter obrigatoriamente 2 asteriscos na frente, e a gente sempre usa qargs porque é uma convenção, né? A maioria dos programadores em Python acabam usando qargs mesmo. Se eu rodar esse código agora, ele vai dar erro, porque ele vai falar, olha, o calcular imposto tem só um argumento de posição,
mas você passou 5. Eu passei 5 argumentos que eles só estão referenciados de acordo com a posição deles, sem nome. Mas eu poderia chegar aqui agora e passar, esse aqui é o percentual de IR, esse aqui é o percentual de ISS, esse aqui é o percentual de CSLL, e esse daqui é o percentual de... Era o que? Era de PIS, né? PIS. Percentual de PIS. Tá vendo? Então eu passei um único argumento de posição, que é esse valor aqui, e agora eu posso passar quantos argumentos de keyword eu quiser. É isso que o keywords permite você fazer. Passar quantos argumentos de keywords você quiser. E agora se eu rodar o código, olha quem é o keywords. O keywords, que é esse cara daqui, ele nada mais é do que um dicionário, onde ele armazena dentro desse dicionário a keyword, 2 pontos, o valor dela. A keyword, 2 pontos, o valor dela. Então, ó, percentual IR, 0,275. Percentual ISS, 0,05. Percentual ISS, 0,05. E ele vai fazendo isso para todo mundo. Beleza? Ah, Lira, mas como que eu uso isso dentro da minha função? Agora, como você tem um nome diferente para cada um dos valores, você pode aqui dentro criar condições baseado justamente no nome do parâmetro. E repara, esses parâmetros aqui, eles são parâmetros opcionais, eles não são parâmetros obrigatórios. Quando você bota args e quargs, eles não são parâmetros obrigatórios no Python, tá? Eu poderia rodar só com o valor 1000 aqui, ó, tá vendo? Só com o valor 1000 aqui e ele ia funcionar. Ele ia me dar 0 como resposta porque não tem imposto nenhum, que você não passou nenhum valor. Mas eu poderia passar só um valor especificamente, sem passar todos os valores, e ele ia conseguir calcular o imposto, que é de 27,5% sobre 1000, é 275, beleza? Então, quando você usa o args e o quargs, todos os valores que você está passando aqui, eles são opcionais, eles não são obrigatórios. A vantagem do quargs, na verdade a diferença dele para o args, é que o args você vai tratar normalmente todos esses valores de uma forma padronizada. Você vai percorrer esses valores, vai tratar eles de alguma forma. No quargs, como você tem o nome dos parâmetros, você pode criar condições para cada um desses parâmetros de forma diferente. Por exemplo, essa minha função de calcular imposto, agora eu poderia transformar ela numa função que calcula um imposto trimestral, ou seja, um imposto que ele tem que ser pago trimestralmente. Não sei se vocês sabem, mas as empresas, dependendo do regime de tributação delas e tudo mais, tem alguns impostos que elas têm que pagar todo mês e tem alguns impostos que são calculados todo mês, mas eles só têm que pagar no final do trimestre. No nosso caso daqui é o imposto de renda e o CSLL. Esses dois impostos aqui, eles são calculados todo mês, mas você só paga eles no final do trimestre. Então agora eu quero criar uma função que só calcule o imposto trimestral. Então o total de imposto vai começar a 0. E aí eu vou fazer o seguinte, olha só. Se o percentual de IR tiver dentro dos meus quargs, ou seja, se foi passado para essa função esse percentual de IR, na lógica da empresa seria, putz, se é uma empresa que tem que pagar imposto de renda, então ele vai ter que passar o percentual de IR. Quando ele passar o percentual de IR, eu vou fazer o total de imposto, vai ser o antigo valor de total de imposto, mais o valor vezes o quargs percentual de IR. Ah, Lira, como assim quargs percentual de IR? Pelo seguinte, lembra que o quargs ele é um dicionário? Ele é um dicionário. Quando eu quero pegar um valor de um dicionário, eu passo o nome do dicionário, entre colchetes, a chave do dicionário. Quargs, entre colchetes, a chave do percentual de IR. Isso daqui vai ser o 0,275. E agora eu posso fazer a mesma coisa para o CSLL. Olha só, a mesma coisa. Se o percentual de CSLL estiver dentro de quargs, então meu total de imposto vai somar com o percentual de CSLL. Tá vendo? Com o percentual de CSLL. E aí ele vai calcular um imposto trimestral. Ah, Lira, vamos testar agora aqui. Se eu não passar então nem o percentual de IR, nem o percentual de CSLL, ele vai rodar a minha função? Vai rodar a minha função. Só que o que vai acontecer? Lembrando, ó, calcular imposto trimestral, beleza? Você tem que estar rodando a mesma função. O que vai acontecer? Ele vai te dar que você não tem nenhum imposto trimestral para pagar, porque você só tem ISS e o PIS, né? Que aqui era para ser PIS. Só tem o ISS e o PIS, então ele vai dar 0 para você. Agora, se eu chegar aqui agora e adicionar o percentual de IR sendo 0,275, quando eu rodar agora, ele vai calcular esse cara. E o meu quargs, vamos printar sempre o nosso quargs para a gente visualizar quem é esse cara. E o meu quargs vai ser esse meu dicionário daqui com todos os valores, também com todos os percentuais.
Pô, mas a minha função não está fazendo nada com o ISS e com o PIS. Beleza, se você quiser que ela faça alguma coisa com eles, você pode usar outra coisa para eles. Não tem problema nenhum, você pode tratar cada um deles de forma diferente. Agora eu vou chegar aqui e passar também o meu percentual de CSLL, né? Percentual de CSLL, que vai ser 0.0375, por exemplo. E aí eu vou rodar aqui. Opa, passei com um sinal de menos aqui, ao invés de um sinal de igual, né? Foi um errinho de sintaxe aqui. Rodei e ele deu certo. Tá vendo? Então, galera, o args e o quargs, eles servem exatamente para isso. O args ele vai permitir você passar vários parâmetros de acordo com a posição dos parâmetros e o quargs vários parâmetros de acordo com o nome desses parâmetros. Sempre esses nomes sendo passados para a sua função dentro de um dicionário, tanto os nomes quanto os valores. Beleza? Então, galera, espero que tenha ficado clara essa diferença daqui. Se tem algum outro tema de Python que você quer que eu entre mais a fundo, igual eu fiz nessa aula aqui com vocês, deixe nos comentários. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Vou deixar um mini curso também de presente para vocês do seu primeiro projeto em Python. Acho que pode ser um baita mini curso aí para você que está aprendendo Python. Clica aqui na descrição, acessa lá, é gratuito o mini curso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.